Bom, agora nós vamos estudar o conteúdo talvez mais delicado, talvez o que a gente mais tem que pisar em ovos para poder dissertar sobre ele, explicar as simbologias, explicar as razões pelas quais chegamos às conclusões apresentadas nesse estudo. Nós vamos ter o cuidado aqui de mencionar as comparações simbólicas, sem procurar ofender a ninguém, sem procurar atingir e desrespeitar a fé de ninguém. Então tudo vai ser colocado de uma maneira simbólica e ampla, mas sempre prezando pela interpretação que o próprio texto traz acerca dos fatos. É importante também deixar claro desde o começo agora que as explicações, as conclusões a que chegamos nesse estudo, do capítulo 17 e capítulo 18, além de ser consenso entre bons comentaristas do Novo Testamento, os quais têm sido mencionados ao longo do estudo, Richard Bauckham, Michael J. Gorman, Udo Schnell, Gordon Fee, que é pentecostal, apesar de meu pensamento bastante divergente com a escatologia pentecostal, Douglas Stewart, agora em especial uma obra de onde foi extraído muito do que vai ser usado no estudo de hoje. Eu vou apresentar para vocês dois livros de Dave Hunt, A Mulher Montada sobre a Besta, A Mulher Montada na Besta, volume 1 e volume 2. Esses dois livros são completamente baseados no capítulo de número 17 e abordando um pouco do capítulo de número 18. Dave Hunt, A Mulher Montada na Besta, volume 1 e volume 2. O volume 1 foi particularmente difícil em encontrar, comprei ele usado, você pode ver pela diferença de coloração de página. Esse eu comprei novo e esse eu comprei usado, porque foi difícil encontrar o volume 1. E vocês vão entender o teor e por que ele foi difícil ser encontrado, com base no conteúdo que ele traz. Então, conceituando, nós estamos no capítulo 17 do Apocalipse e acabamos de sair das 7 taças do juízo de Deus, as 7 taças da ira de Deus, e nós vamos entender o que ocorre em seguida, porque nesse momento, mais uma vez, há um paralelismo, um avanço por prolepse, que tem uma pausa, uma recapitulação, uma explanação maior acerca de algum evento ou fato, para que depois a narrativa avance novamente. Esse é o padrão que o Apocalipse escrito em grego tem seguido como base, inclusive, em obras como a Ilíada de Homero ou a Odisseia de Homero, que eu já mencionei. Eu tenho as duas obras aqui e elas são escritas também em avanço por prolepse e paralelismo progressivo. Tem uma recapitulação onde você volta um pouco, explica mais sobre um outro evento, um outro personagem, avança a narrativa, faz uma pausa, volta um pouco, explica mais sobre um local específico ou um acontecimento, avança novamente, recapitula outro evento por um outro ponto de vista, e é assim que nós temos o Apocalipse tratado em todo o seu conteúdo. Então agora, após as 7 taças da ira de Deus, as 7 taças do juízo de Deus, nós temos uma pequena pausa no avanço da narrativa para tratar de um outro personagem que tinha saído de cena, enquanto que os eventos do capítulo 13 ao capítulo 16 ocorrem. Então temos uma recapitulação agora. Bom, o anjo com uma das 7 taças chama João para mostrar a mulher que já se prostituiu, assentada sobre muitas águas. Os reis da terra beberam o vinho da prostituição com ela. O anjo leva ao deserto, o anjo leva João ao deserto para ver tal mulher, e ela está agora assentada sobre a besta vermelha, a besta escarlate, que anteriormente a perseguia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui nós temos o quê? A partir do capítulo 13, nós temos o foco da narrativa nas 2 bestas, e nos 144 mil selados, os homens puros, virgens, preparados para a guerra santa, que acaba não ocorrendo no que nós temos estudado até o momento. Recapitulando que as 7 taças da ira de Deus
O juízo de Deus sobre a terra não mata ninguém, isso é importante ficar enfatizado. Agora no capítulo 17, o anjo pega João e fala: João, vamos pausar aqui o avanço da narrativa, porque eu preciso te mostrar outros dois personagens que saíram de cena após os eventos do capítulo 12. E aí ele vai ver a mulher que fugiu do dragão para o deserto depois de dar à luz o menino que subiu para o trono de Deus. Ela foge para o deserto e o dragão, antes de ir atrás da mulher no deserto e perseguir os remanescentes dela, como diz o capítulo 12, ele tem agora a terceirização das atividades para a primeira e a segunda bestas, né? E essas sim perseguem os remanescentes da mulher e do menino que ela deu à luz, e o dragão sai de cena junto com a mulher. Aí os eventos do capítulo 13, 14, 15 e 16 ocorrem em sequência como um fato ininterrupto. E aí você tem agora o anjo voltando as atenções de João para esses dois personagens do capítulo 12, a mulher e o dragão. E olha qual é o cenário atual que o anjo mostra para João, como quem diz: João, enquanto tudo isso aconteceu, olha o que é que esses dois aqui fizeram. E aí o anjo tira João à parte para mostrar esses dois personagens. A mulher está vestida de vermelho e roxo e cheia de adornos, de pedras preciosas e ouro, embriagada do sangue dos santos. João se maravilha com grande admiração. Importante ressaltar que essas cores, o vermelho e o roxo, são cores extremamente caras, o que quer dizer muita riqueza, o que quer dizer nobreza, porque no período bíblico o tingimento das vestes da cor vermelha era extraído do junco, né, do chamado mar vermelho, que era mar de junco. Então você tinha que pegar ali uma alga, né, uma planta ali marítima, e você fazer o pigmento para poder tingir a cor vermelha, né, a cor escarlate, a cor carmesim, a cor de sangue, a cor vermelha dos tecidos. E o azul era extraído de um molusco também que vivia ali nas redondezas para poder tingir na cor azul. E aí você sabe que se você combina vermelho e azul, você tem a cor roxa. E aí quer dizer que é uma cor de nobreza, porque ela é feita da mistura de dois tingimentos extremamente caros, o azul e o vermelho. Então só os nobres, os de muita condição financeira, tinham a cor púrpura, a cor roxa, e por isso ela vestia especificamente a nobreza, e é essa cor que veste agora a mulher, que volta montada sobre a besta que perseguia ela no capítulo 12. E vamos entender o que é essa grande admiração, por que João se maravilha. É muito importante entender o emprego e uso das palavras maravilhar e admiração. Maravilha, capaz de inspirar grande admiração, só que olha só, assombro e espanto. Admiração, sentimento agradável ou desagradável que se apodera do ânimo ao ver coisa extraordinária, bela ou inesperada, igual a espanto, pasmo e surpresa. Então João é pego de surpresa por algo grandiosamente inesperado e desagradável. Com tudo que João já tinha visto, por que ele se assombrou com essa visão? Então veja, quando nós lemos o texto, a nossa cultura, nossa aplicação particular da língua portuguesa, maravilha e admiração parecem ter uma conotação de coisas positivas. Quando você diz, isso aqui é maravilhoso, parece que é extremamente bom, incrível, extremamente positivo. Não é o caso quando você tem o significado puro da palavra. Da mesma forma como a admiração. A admiração talvez é até um pouco mais comum o uso dela na conotação negativa, porque tem situações, talvez na empresa, na igreja, onde alguém comete algo tão errado e tão inesperadamente desagradável que a pessoa fala, olha, fique admirado com o que você fez aí. E não necessariamente é positivo, mas pode ser também negativo. E nesse contexto nós vamos entender que a visão que João tem é tão terrível que ele fica maravilhado, tomado de grande admiração, que dentro dos sinônimos possíveis da própria palavra, seria, ele é pego de surpresa com algo grandiosamente inesperado e desagradável. Agora olha só, estamos no capítulo 17. Tudo que João vê desde o capítulo 1.
a visão glorificada de Jesus, olhos como chama de fogo, pés de latão reluzente, vestes compridas, cabelos brancos como a neve, espada afiada saindo da boca. Aí ele vê o cordeiro sentado no trono com 7 olhos, com 7 chifres. Ele vê a visão de um trono de Deus, vê 24 anciãos, seres viventes, ele vê os selos, ele vê as taças, ele vê as trombetas. Olha tudo que João vê, mas o que assusta ele é essa visão do capítulo 17. Com tudo isso que ele viu, o que assustou ele foi a visão do capítulo 17. Ele ficou admirado, aquilo foi extremamente desagradável. E o que é isso que ele vê? Quando você tem a imagem de uma mulher assentada sobre uma besta, sobre um grande animal, um grande ser, um quadrúpede, uma besta fera, uma criatura, uma mulher assentada sobre uma criatura, e as duas ali como cúmplices, como parceiras, como aliançadas, como se fossem um só. Então essa visão de uma mulher montada sobre uma besta era absolutamente comum e estava muito fresco na memória do povo judeu, com certeza de todos os leitores de João, dessas cartas do Apocalipse, e também do próprio João. Qual figura então eles tinham em mente quando pensavam numa mulher assentada sobre uma besta? Nós temos a deusa Áshera. A deusa Áshera, que em português, devido às nossas traduções, é comum a gente pronunciar Azera, ou Ishtar, como era mais comum entre os babilônios, Assim como também o nome dos portões da entrada da Babilônia, os portões de Ishtar, Na maioria das suas representações visuais da deusa, através de diferentes culturas, era representada montada sobre uma fera ou uma besta, Besta é feros em latim, O nome aparece 40 vezes na Bíblia hebraica. A Bíblia traduzida do hebraico, especialmente o Antigo Testamento, o nome de Áshera aparece 40 vezes. Olha como ela era presente no contexto do povo de Israel. Segundo o comentarista Albright, um estudioso das divindades sírias, ao pé da letra, o nome Áshera significa aquela que se sustenta sobre algo ou alguma coisa. Olhei agora peças arqueológicas com representações da deusa Áshera. Você tem aí em cima ela sobre um animal segurando aí plantas, sempre tendo essa conotação de fertilidade, seja do plantio, seja no contexto pecuário ou da agricultura. E você tem à direita aí ídolos domésticos, os terafins, os ídolos domésticos tão presentes entre o povo judeu, e esses especificamente foram encontrados em escavações em assentamentos judaicos, ou seja, foram encontrados em locais onde haviam casas e habitações judaicas. E isso era muito comum. Eu estive recentemente no Museu do Rodrigo Silva, na cidade de Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, um pouquinho depois de Mojimirim, no meu caso indo do sul de Minas para o interior de São Paulo, e lá nós encontramos muitos desses ídolos do lar, inclusive representações de Áshera. Eu vou deixar na descrição aqui o vídeo da minha visita ao Museu do Rodrigo Silva, e vai ter um momento que eu comento sobre essas peças, esses terafins encontrados em assentamento judaico, inclusive da deusa Áshera. Então era muito comum entre o povo judeu um certo culto, uma certa reverência à adoração, especialmente quando tinha a ver com a colheita, no contexto de deserto, você depender de chuva para a plantação, enfim, encontrar ídolos do lar da deusa Áshera, e em alguns casos até de Baal, em assentamentos judaicos. Áshera também chamada em muitos casos como a esposa de Baal, chamada de a rainha dos céus, aquela que era a deusa da fertilidade, que poderia trazer a fertilidade na agricultura para o povo que a venerasse, Então Áshera, como nós já falamos, também chamada Ishtar, nome dado aos portões da entrada da Babilônia, chamada pelas mulheres judias de rainha dos céus, para quem elas queimavam incenso, e olha só, com consentimento dos seus maridos. Agora veja o tenebroso texto de Jeremias 44, versículo 17 ao 19. Olha o que diz o texto. Aqui Jeremias tinha feito uma advertência ao povo judeu sobre a adoração de Áshera, a rainha dos céus,
especialmente as mulheres, as matriarcas aí, né, as mães e esposas, olha o que elas dizem, verso 17. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Ou seja, elas estão dizendo aqui, olha, realmente, enquanto a gente queimava incenso para a rainha dos céus, nós tínhamos de tudo. Não tínhamos problema com colheita, não tínhamos problema com chuva, os nossos inimigos nem chegavam nos nossos assentamentos para nos matar ao fio da espada. Só que quando, seguindo a orientação do profeta, a gente parou de oferecer incenso e sacrifício para ela, a gente teve fome, os inimigos voltaram a nos matar. Aí vai dizer, nós vamos cumprir aquilo que nós dissemos, nós vamos voltar a adorar ela e vamos voltar a queimar incenso e oferecer sacrifício. Agora olha que terrível, ela vai dizer, por acaso quando a gente queimava incenso para ela, quando a gente fazia bolo, oferecia sacrifício, por acaso quando a gente fazia isso, era sem que os nossos maridos estivessem presentes? Era sem que eles tivessem nos dado consentimento, a aprovação? Eles não nos proibiam. E por que elas estão dizendo isso? Porque é sabido daqueles que estudam o costume judaico, né? Isso fica claro até no Novo Testamento. Os maridos e os filhos mais velhos os que iam para as sinagogas, os que iam ouvir a leitura da lei, e quando chegavam em casa, eles repassavam a leitura da lei e ensinavam para a esposa, e a esposa repassava para os filhos, porque os maridos estavam ou na guerra, ou pastoreando, ou estavam plantando, ou caçando, ou peregrinando para buscar novos assentamentos por causa da falta de água. Isso era muito comum no deserto. Então o marido ia para a sinagoga, ouvia a lei, chegava em casa, ensinava para a família, e aí as esposas, as mulheres, quem passavam para os filhos o ensinamento, e eles ficavam com essa tradição oral muito viva entre eles. Então as mulheres estão dizendo, se nossos maridos que vão lá, ouvem a lei de Deus, chegam para nós e ensinam, se eles estão sabendo que a gente faz isso, não nos censuraram, por que a gente vai dar ouvidos para o profeta? Então veja que a cultura pagã de adorar e oferecer sacrifícios a Ashera, queimar incensos à rainha dos céus, né, a Ishtar, era muito enraizada entre os judeus, principalmente por causa da influência das esposas, e os maridos consentiam com isso, então eram igualmente culpados. Então isso estava muito presente entre os judeus e nos costumes judaicos, através dos terafins, os ídolos domésticos, os ídolos do lar. Então, o contexto de apostasia que tinha aqui entre os judeus, que era o abandono da fé, era muito vivo, e isso soava como um alerta de que esse tempo estava voltando e ia se intensificar. Lembrando o conceito de apostasia, só apostata da fé, só abandona a fé quem um dia teve fé. Então isso daqui é um alerta para a igreja, para os cristãos. Então essa mulher montada sobre a besta é um alerta da apostasia e do paganismo infiltrados no meio da igreja, não é para os ímpios. Continuando aqui, nós temos representação ainda de Ashera, né, na sua forma mais de Ishtar, rainha dos céus, né? Você pode ver que essa representação está através da presença de asas, e aí ela tem à sua direita, à sua esquerda, corujas, e está com seus pés como de ave, sobre animais do campo. E à direita você tem os portões de Ishtar, né, a entrada da Babilônia. Isso é uma réplica presente no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha. Então esses são os portões de Ishtar. E à esquerda você tem a representação ugarítica da rainha do céu, Ishtar, ou Ashera, ou Azera, como está em algumas das nossas bíblias em português.
Aqui tem mais duas representações muito interessantes, porque nós temos que fazer um link agora para o contexto do Novo Testamento, especialmente o período do Apocalipse, porque Ishtar ou Ashera é muito forte na Bíblia judaica, especialmente o contexto de Antigo Testamento, mas o Novo Testamento traz um detalhe muito importante do período de Império Romano. Você tem do lado esquerdo aí a prostituta, né, com a roupa de cor púrpura e vermelha, com a taça do sangue dos santos, né, embriagada. Seria isso o quê? Aqueles que deram o sangue pelo amor ao Evangelho, e agora o sangue deles acabou sendo aí o que embriagou essa meretriz, que era a mulher do capítulo 12, que nós já entendemos que é Israel, e aí nós vamos começar a entender esse contexto, porque que Israel aqui está representado como uma meretriz sobre uma besta. Mas veja que a besta aí é a besta escarlate, a besta vermelha, representada como um dragão no capítulo 12. Aqui, nessa gravura, ela está representada como um animal do campo, tá? Mas as representações que trazem cabeças de dragão e não cabeças de tigre não está incorreto. As duas representações são possíveis e estão corretas, tá? E agora, à direita, nós temos Europa e o touro de Creta, é uma representação do mito de Europa. Europa montada sobre o touro de Creta, que é uma figura, uma representação helenística greco-romana de uma mulher montada sobre uma besta. Lembrando que besta é o nome que se dá aos animais do campo, os animais de transporte. Tá? A besta é um animal do campo, que aí em latim é o ferus, é a fera. E o que é que isso tem a ver? Esse link que nós vamos fazer agora ele é muito importante, eu peço a sua atenção, porque nós temos a representação da mulher sobre a besta na versão helenística, greco-romana, o mito de Europa. Europa passeava pela praia, né, dos arquipélagos ali, da Grécia e países vizinhos, quando Zeus, né, o deus máximo dos gregos, aí, se apaixonou por ela. Zeus ele se transformou então em um touro branco para se aproximar de Europa e levar ela para a ilha de Creta. Europa, né, filha de Agenor, né, essa Europa é o nome da moça, ela era filha de Agenor, e os gritos de Agenor pela volta da filha é o que se ouvia quando o touro de Creta tinha sequestrado ela, né, ou pelo menos levado ela a sequestro, seria como se tivesse levado à força, que parece não ser o caso no mito. Então, Agenor, diz a lenda que ele gritava Europa, Europa, chamando sua filha de volta, e aí esses gritos de Agenor pela volta da filha Europa deram o nome ao continente europeu, como hoje conhecemos, né? Europa, diz a lenda, que teve 3 filhos na ilha de Creta, Minos, né? Que aí tem o período grego chamado período minoico, que Minos seria o ancestral dos grandes reis e gigantes que vieram depois na ilha de Creta, Radamanto e Sarpedão. Esse touro de Creta, a nível de curiosidade, é o mesmo que reaparece em um dos 12 trabalhos de Hércules. E aí você deve conhecer a história, um dos trabalhos Hércules tinha que ir até a ilha de Creta capturar o touro de Creta. Né? Então, o mito de Europa diz o quê? Agenor tinha uma filha moça chamada Europa, moça no sentido de muito nova, especialmente virgem ainda, né? Então filha moça nesse caso não é uma redundância, tá? Ele tinha uma filha, aparentemente pela época dela virgem, muito nova. Zeus ele se apaixona por Europa, que ficava ali na ilha, vagando na parte litorânea. Ele se transforma em um touro branco, seduz Europa, ela monta nas costas dele e ele nada da ilha de onde ela morava, a saber a Grécia hoje, né, até a ilha de Creta. Então ele percorre esse caminho do mar da Grécia até a ilha de Creta. E lá eles têm 3 filhos. Aí tem Sarpedão, Radamanto e Minos, que é o mais famoso, o rei Minos da mitologia, que seria o rei gigante, um semideus, que dá origem a outros reis gigantes e semideus. Por isso o mito de que a ilha de Creta seria a ilha de onde os reis gigantes e guerreiros espalharam-se pelo mundo, de onde dizem inclusive que os filisteus acabam vindo da ilha de Creta e descendo ao sul até chegar em Israel, e aí depois vocês conhecem a história de os filisteus pelejando contra Israel, especialmente na figura de Davi e Golias. Então diz a lenda que quando Europa ela vai até a ilha de Creta com o touro,
o seu pai Agenor chega às margens da ilha, já próximo das águas, e começa a gritar para ela voltar: Europa, Europa, Europa! E dizem que Agenor fez isso por tanto tempo, gritando o nome dela aos mares, que aquele conjunto de ilhas e países em volta, em torno da Grécia, aquele aglomerado de terras e de ilhas, e enfim, toda aquela terra que tem ali, acabou recebendo o nome de Europa, o continente, aquele acúmulo daqueles países em volta da Grécia. Por isso, o continente tem hoje o nome de Europa, por causa desse mito de Europa, aos gritos de Agenor, na esperança de que sua filha voltasse, o que nunca aconteceu. Agora, sobre o capítulo 17, o anjo, então, ele dá a interpretação. E aí eu mencionei a obra de Dave Hunt, mas Dave Hunt vai seguir na linha que o anjo mesmo interpreta no capítulo 17. Então não é coisa da minha cabeça, e eu não estou simplesmente escolhendo de maneira arbitrária adotar o entendimento de Dave Hunt sobre esse capítulo, uma vez que o próprio anjo, se você ler o capítulo 17, vai ver que o próprio anjo dá a interpretação da mulher e da besta e o que significa essa união delas duas. Então veja, a besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres é o dragão do capítulo 12, que antes perseguia a mulher com dores de parto, que a gente sabia que era Israel, e aqui o dragão a gente sabia que era Império Romano, porque as aplicações são as mesmas do capítulo 12. Agora são parceiros. Israel e Roma, então, são parceiros agora. Quando João ele tem essa visão no período do Apocalipse, escreve e envia as cartas, isso estava em processo, mas não havia acontecido. Mas era bem embrionário. Isso vai ficar mais latente, próximo de concluir, aproximadamente 2 séculos depois de quando João escreve o Apocalipse. Então os leitores de Apocalipse, que eram contemporâneos a João, quando ele escreveu o texto, certamente eles entenderam que uma nova apostasia vinda sobre o povo de Israel seria originada no continente europeu. E o anjo vai atestar isso a João no verso 15. Então os leitores de João que receberam essas cartas e leram elas para suas igrejas, aquelas 7 que nós vimos o nome no capítulo 2 e 3, e é mencionado no final do capítulo 1 também, Quando eles leem essa figura, a mulher que era Israel no capítulo 12 e a besta que era o Império Romano, o dragão no capítulo 12, agora juntas, eles vendo essa figura de uma mulher sentada sobre uma besta, lembrando de Áshera, e agora aqueles que ainda estavam num contexto helenístico, o período de Pax Romana, associando até mesmo se fosse ao mito de Europa, entenderiam que do continente europeu, aonde vinha o império que os dominava na Ásia Menor na época, viria uma grande apostasia como no período de Áshera. Então o povo estava entendendo, e João está nos alertando, através dessa carta, que nós estamos passando ou vamos passar por um período semelhante ao quando o povo de Israel se inclinou à adoração a Áshera. Só que agora nós sabemos que isso vai vir do continente europeu, que isso vai vir de Roma. Então é essa a interpretação bastante rasa e objetiva que nós temos nesse momento, mas isso vai ficar mais específico e detalhado. Então o anjo ele explica que as 7 cabeças da besta são também os 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então as 7 cabeças da besta são 7 montes, ou 7 colinas, sobre os quais a mulher está assentada. A grande cidade que dominava sobre os homens no tempo de João, que o anjo vai falar no capítulo 17, e no tempo de João e dos apóstolos, essa grande cidade que dominava sobre os homens no tempo de João e dos apóstolos era Roma. Lembrando que a palavra Roma não aparece nenhuma vez em Apocalipse, por causa daquele contexto que nós estudamos lá do capítulo 1, que algumas coisas eram feitas de forma simbólica ou metafórica, para que quando o carcereiro analisasse o conteúdo das cartas, não identificasse nada ali contra o império e interceptasse as cartas, impedindo que chegasse ao seu destino, E Roma aqui, então, ela é apelidada de Babilônia no Apocalipse. E Roma era a grande inimiga do povo de Deus na época. Então, o anjo vai explicar que as 7 cabeças da besta eram as 7 colinas ou 7 montes sobre as quais a mulher estava assentada. Nós vimos falar sobre os 7 montes e as festas das 7 colinas, sabendo que é o Império Romano, especialmente no livro A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, que eu falo como tem alguma semelhança de Domiciano, o imperador da época do Apocalipse, com o primeiro selo aberto, que é o Cavaleiro do Cavalo Branco. Esse
é o livro de Suetônio, A Vida dos 12 Césares. Aí você tem, quando fala sobre o imperador Domiciano, vai falar sobre a festa das 7 colinas que ele estava comemorando naquele período, que era normal, uma vez que Roma também era uma personificação de uma deusa em forma de mulher. Então você tem no livro A Vida dos 12 Césares, o capítulo de Suetônio dedicado somente a Domiciano, imperador do período do Apocalipse, falando sobre a comemoração das festas das 7 colinas, né, ou dos 7 montes, sobre como Roma era personificada por uma mulher e tinha um templo próprio, e algumas semelhanças de Domiciano e os seus atos com o primeiro selo do Apocalipse, o Cavaleiro do Cavalo Branco. Então veja só, eu tenho aí um denário do tempo do imperador Vespasiano. Ele vai mostrar o quê? Uma mulher com capacete da legião romana, né? Você pode perceber aí, assentada sobre 7 montes. Então você tem à frente aí da mulher, ela segurando uma espada. Você tem Roma escrito embaixo aí, o inimigo à frente e ela descansando, repousando sobre 7 montes ou 7 colinas. Consegue ver esses 7 montes ou 7 colinas? Eles estão aqui, ó. 3 embaixo, 1 no meio, 3 em cima. A mulher assentada sobre 7 montes ou 7 colinas e o nome dela embaixo, Roma, personificada como mulher, com capacete da legião romana e espada. Então essa é a mulher assentada sobre 7 colinas. Roma, a deusa, a personificação do Estado do Império Romano. Então os leitores do Apocalipse, né, que eram contemporâneos a João no período que ele escreve, certamente entenderam que a apostasia vinda sobre o povo de Israel seria a junção da igreja com a Babilônia da época, ou seja, Roma. É o que a mulher que foge para o deserto faz, lá no capítulo 12, né? Depois, quando volta assentada sobre a besta, embriagada e trajada como meretriz. Por quê? Porque ela se vendeu por dinheiro. A igreja se juntou à Babilônia. Então o povo aqui entende com essas figuras, essas metáforas, esses símbolos, o povo entende de maneira clara, sem que esteja escrito explicitamente que era Roma para a carta não ser interceptada. Eles entendem que aquela mulher que foge no capítulo 12 do dragão, agora se juntou a ele, os dois são um. E ela é uma meretriz, por quê? Porque ela se vendeu por dinheiro, que é o conceito da prostituição. Então agora eles entendem que a igreja se juntou ao império que antes a perseguia. A igreja, o povo de Israel, os cristãos, por assim dizer especificamente, eles agora se juntaram ao império que os perseguia e se venderam. Mas o que foi oferecido para eles se venderem, nós vamos ver em alguns instantes. Aqui durante a visão, evidentemente não aconteceu ainda essa fusão, né, do cristianismo com o Império Romano. Isso só aconteceria em 312 d.C., quando Constantino, né, o imperador Constantino, supostamente cristão, entre muitas aspas, assumiria o império e daria privilégios e regalias para os cristãos, praticamente fundando a Igreja Católica. Mas nós vamos voltar em Constantino daqui a pouco. Eu só quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou dizendo que os católicos são adeptos da besta, adoradores do diabo, inimigos da igreja, inimigos de Deus. Não estou dizendo isso de forma nenhuma. Estou dizendo que as condições em que houve a fusão do cristianismo com o Império Romano foram circunstâncias absolutamente desagradáveis a Deus e à fé. Tá? Também não estou dizendo que o Papa é o anticristo, não estou dizendo que o Papa é a besta, não estou dizendo que os católicos são adoradores do demônio, nada disso. Até porque o católico é o resultado da fusão do cristão, né, do judaico-cristão, com o romano. Então, aqueles que eram cristãos do período de Cristo, o período dos apóstolos, e aqueles que continuaram as igrejas até que houvesse essa fusão, eles é que são os culpados por essa fusão. Então, o católico hoje, ele não é culpado pelo que houve na fusão lá atrás, porque a fusão que houve foi fundamentada em bases podres, perdoe-me a expressão. Mas a igreja judaico-cristã se vendeu para o império que a perseguia. E nós vamos entender como isso aconteceu no período de Constantino. Então isso não é um ataque aos católicos e ao catolicismo. Isso é um ataque à maneira como houve a fusão lá no começo, que é o que Dave Hunt aponta na obra que eu mostrei o livro no começo do nosso estudo.
É isso que é retratado passo a passo nessa obra, volume 1 e 2, de Dave Hunt, A Mulher Montada na Besta, que é o que o anjo mesmo está dando a interpretação aqui. O anjo vai dizer que a besta é a mulher sentada sobre 7 colinas, 7 montes, o Império Romano, a Babilônia da época. E a mulher do capítulo 12, que agora está montada sobre ela, é Israel. O anjo está dizendo, Israel se vendeu para o império que a perseguia. Nós vamos entender isso aqui através de Constantino, então quero que isso fique bem claro. Não é um ataque gratuito e deliberado contra os católicos, de maneira nenhuma. Meu ataque é contra a fusão que originou a igreja hoje conhecida como católica. Até porque o termo católico não é exclusivo dos irmãos católicos, mas de qualquer religioso cristão de maneira universal. Catolicismo é uma expressão ampla e abrangente, tá? Claro que um evangélico não vai dizer que é católico, por causa dessa diferenciação das religiões e das suas matrizes, né, das suas vertentes especialmente, mas ambas são cristãs. Mas todo evangélico de fato é católico, e até era católico até o momento que houve a Reforma Protestante, com o rompimento na pessoa de Martinho Lutero. Então todo evangélico um dia foi católico. Tá bom? Então isso é bom ficar bem claro, não é um ataque gratuito e deliberado contra os nossos irmãos católicos, mas é um ataque à maneira como se deu a fusão lá atrás do Império com a Igreja. Continuando a parte de interpretação do anjo, aqui é o anjo que está dando a interpretação, não é coisa da nossa cabeça. O anjo vai falar de 7 reis, aqui é capítulo 17 ainda, tá? 5 já passaram, né? 1 está vigente e 1 ainda viria. Lembrando das 7 cabeças, aí você tem as coroas, tem os chifres, né, que é poder e autoridade, e é isso que o anjo está interpretando. Então o anjo vai falar de 7 reis. 5 já passaram. 1 ainda está vigente, enquanto é escrito o Apocalipse, e outro ainda viria. A interpretação que tem maior aceitação entre os estudiosos, né, comentaristas do Novo Testamento e da história da igreja, é que a besta escarlate, ou seja, os 5 reinos passados, inimigos do povo de Deus, são o Egito, a Assíria, de Sinaqueribe, né? Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Uma vez que houve a fusão da cultura greco-romana e você tem agora o Império Romano, não é chamado mais de Império Grego, mas a cultura grega está enraizada no Império Romano. Por isso temos a cultura greco-romana. Então, os 5 reis já passados, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O reino vigente era quem? A Roma imperial da época, o dragão de Apocalipse 12, que no período república, antes de império, era o animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7. Lembra que ele tinha uma cabeça só em Daniel 7, agora tem 7 cabeças em Apocalipse 12? Então, e qual é o reino que haveria de vir? A Roma cristianizada. A Israel, que era a mulher do capítulo 12, sobre a besta, que era o dragão do capítulo 12, e agora estão juntas no capítulo 17, que no contexto do período do Apocalipse, o ano 95-96, ainda não tinha acontecido, por isso era o reino que viria. Alguns irmãos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, vão dizer que isso aqui está reservado para o período do fim, que isso aqui é o império unificado que o anticristo e a besta e o falso profeta vão estabelecer no período tribulacional. E eu discordo absolutamente dessa interpretação, historicamente baseada na interpretação que o anjo dá e pela sequência de eventos e pela honestidade à aplicação dos símbolos. Tá bom? Mas é puramente textual, lógico e histórico. Discordo absolutamente, mas respeito quem pensa diferente. Mas como essa nova força se espalharia para o mundo fora dos limites de Roma? Ora, pelo mito de Europa, entendemos, né? Através do continente europeu. Lembra do mito de Europa? Lembra que a Roma, durante um grande período, foi a grande capital da Europa, o Império Romano? Pois então, como é que essa nova força se espalharia para o mundo inteiro, fora dos limites de Roma? Pelo continente europeu e todo o processo de colonização que o continente europeu proporcionou. Vale lembrar que o continente europeu é chamado de Velho Continente ou Velho Mundo, porque ele, num conceito eurocentrista, a Europa se coloca como centro do mundo. Muitos dos primeiros mapas, né, dos mapas mundi, dos globos terrestres, você tinha
Europa sendo o centro do mapa, e aí você tinha todos os periféricos. Tanto é que em 1500, quando descobrem as Américas, a América é chamada de Novo Mundo. E aí no final dos anos 1800, quando se descobre a Oceania, é chamado de Novíssimo Mundo. O continente europeu é chamado de Velho Continente porque ele se considera o primeiro continente, a primeira civilização especialmente evoluída da época aos próprios olhos, né, deles no caso. Agora passando para Constantino, o que é que ele tem a ver com isso e qual a participação dele nessa expansão do Império Romano, mas especialmente da fusão de Roma com a Igreja? Agora nós temos história, e aí muito disso também está baseado na obra detalhada de Dave Hunt, mas também o consenso entre muitos bons historiadores e comentaristas do Novo Testamento, especialmente reformados. Então Constantino, o imperador pseudo-cristão. Pseudo aí é falso, né? Porque falso cristão é porque Constantino como cristão é fake news, né? Agora precisamos falar de Constantino, finalmente. Nessa época, na época de Constantino, né, o começo dos anos 300 da era cristã, nessa época o poder já era dividido entre 4 generais. Então Roma vivia um contexto aqui onde não eram mais imperadores por laço de família, por adoção, como era costume dos imperadores, né? Homens da política, homens de família nobre, não eram mais eles que predominavam como imperadores. Nesse momento de Roma, os generais é quem tinham força do império já e eram os pontífices máximos. Então, na época de Constantino, o poder estava dividido entre 4 generais. Então, assim como na época do falecimento de Alexandre o Grande, que o seu reino foi dividido entre 4 dos seus generais, esse era o momento também que vivia o período da Igreja com Constantino. 4 generais dividiam o poder do império. Então o poder de cada um desses imperadores ficou bastante reduzido em comparação a quando era um imperador só para toda a extensão territorial. A invasão dos bárbaros ela afetava a capacidade militar e o número de escravos acabou reduzindo bastante. Isso trouxe um grande impacto negativo, né, econômico para o Império Romano. O Império ficou muito enfraquecido no que diz respeito à mão de obra e economia nesse período. O crescimento do cristianismo nesse cenário foi algo que também preocupou bastante Constantino. Somente em Roma, né, a capital propriamente dita, havia mais ou menos 30 mil cristãos, que aproximadamente, né, a aproximação de 25% da população livre de Roma, a capital, era de cristãos. 25%, 1/4 da capital sendo cristã, era muita coisa. Então veja como era significativo o enfraquecimento de Roma na época. Uma capital dividida entre 4 generais, um império dividido entre 4 poderes, cada um tinha 25% de poder, mas se você pensar a capital, que era o grande centro de pensamento estratégico, de administração, de governo do império como extensão territorial, tinha 1/4 da sua população de cristãos e pessoas livres, né, dos poderes do império. Então o contexto para Roma após a invasão dos bárbaros, ela estava bem complicada e começou a haver o declínio do Império Romano, mas Constantino vai pensar uma forma do Império continuar existindo, mesmo se ele militarmente acabar sendo derrotado, e isso é muito sagaz da parte dele. Nessa época, as esposas dos políticos influentes estavam se convertendo, né? E tanto gregos bárbaros, eles estavam simpatizando com a religião de Cristo, devido ao que? Ao forte trabalho missionário. Certamente o crescimento das igrejas que Paulo tinha fundado e depois expandiram com os demais apóstolos que continuaram a obra, foi convertendo gregos bárbaros, também foi convertendo as famílias e as esposas, especialmente, dos homens de grande influência do Império Romano. Que coisa, né? Os homens articulando como ter o poder e dentro das suas casas o cristianismo através das suas famílias ia se disseminando. Então o crescente número de cristãos e o medo de uma nova revolta, né, como aquelas organizadas anteriormente por Barrabás, por exemplo, poderia prejudicar muito o governo de Constantino. Aparentemente o caminho mais viável era Constantino fazer uma aliança com os bispos da igreja cristã, que é o que parece indicar aqui o versículo de número 4 do capítulo 17 de Apocalipse, né? O exército romano já era consideravelmente forte e influente no governo.
prova disso é que depois de Cristo, né, a morte e ressurreição de Jesus, o exército romano colocou e tirou do trono pelo menos 20 Césares, né, 20 imperadores. Então aquele contexto de imperador por família, por nobreza, por linhagem, por influência política já não mais predominava, mas agora era pelo poder e influência militar. Você vê que o exército estava se enfraquecendo por causa dos constantes conflitos com os bárbaros e com as revoltas que eles tinham contra o exército. Isso fica claro, você lembra que nós temos aqui sinais nas trombetas das lutas constantes do Império Romano e seus exércitos contra os sassânidas, os partos. Lembra a figura dos gafanhotos vindos do abismo, que feriam os homens e eles sentiam dor durante 5 meses. Lembra desse contexto que aquela trombeta especificamente dava ordem para que os gafanhotos atacassem os homens que não tivessem a marca do cordeiro? E ali especificamente você tem os conflitos armados contra os homens que não tinham a marca. Então veja que a grande pedra no sapato do Império Romano sempre foram os bárbaros, e isso fez com que eles se enfraquecessem absolutamente a ponto de terem que recorrer à aliança política e religiosa para continuar subsistindo ou coexistindo com os outros povos de outras crenças e outras nações. Essa influência do exército foi importante porque a religião dos soldados romanos ela era o mitraísmo, e ele era o alicerce do direito governamental do imperador. O deus Mitra ele era representado pelo Sol invencível, né, o Solis Invictus do latim, e ele foi estabelecido como símbolo máximo do imperador. Então essa grande influência do exército fez que inclusive a crença, a fé, a religião do exército acabasse sendo a predominante do império, uma vez que os imperadores eram também os generais, né? Aqui temos 2 representações do deus Mitra, né? Acima você tem à esquerda o Solis Invictus, isso aqui você já deve ter visto na bandeira da Argentina, né? E à direita você tem uma representação do deus romano Mitra. E aí você tem a inscrição aí embaixo em grego, né? Soli Invicto Del, o deus Sol invencível. E aí o guerreiro domando uma fera, e o deus Mitra em cima à esquerda lhe dando a bênção, né? Lhe dando a unção. Então esse era o deus Mitra que dava força ao exército, era o deus máximo da sua fé. É diferente do contexto do deus da guerra, tá? Que era o deus Marte para os romanos, que era o Ares para os gregos. Tá? Aqui um não sobrepõe o outro, tá bom? Até porque o Sol sempre esteve acima dos outros planetas e, pensando como divindade, acima dos outros deuses, tá bom? Então Constantino sabia que não podia simplesmente fazer aliança inserindo uma nova religião que ocupasse o lugar da crença dos exércitos, né? Imagina você, o exército agora dominava o império, você chega e tira a religião deles e obriga eles a servir outra coisa. Então olha a sagacidade de Constantino. A estratégia então era o quê? Unir os cristãos e os mitraístas em uma nova ordem religiosa, que fosse a crença oficial de Roma como Estado. Ele convocou os generais e os principais políticos do Estado para propor o término da perseguição aos cristãos. Aqui aparentemente estava bem intencionado, queria, né, o fim da perseguição aos cristãos, né? Mas olha só, se convencessem os cristãos de que todos tinham os mesmos direitos ou liberdade religiosa, eles poderiam acabar sendo uma ramificação do mitraísmo. E aqui você tem o mesmo contexto da Babilônia, de Daniel capítulo 3, e o contexto de Apocalipse 13. Não é que você tem que parar de crer no que você crê e adorar quem você adora, mas adere o nosso. Vive em harmonia. Eu já falei, né, que eu estou cursando, estou graduando em Ciência da Religião, e o grande conceito, o grande cerne da Ciência da Religião é conhecer as outras religiões para se respeitarem e poderem coexistir e habitarem juntas em perfeita harmonia e paz. Que aqui tem claramente uma proposta ecumênica por trás disso tudo aqui, né? Inclusive sobre ecumenismo, se você não viu, vou deixar uma análise geopolítica e religiosa também na descrição sobre as eleições dos Estados Unidos e qual é o próximo passo para de fato estabelecer uma nova ordem mundial, conforme foi anunciado por Elon Musk, tá?
Então o objetivo aqui é o quê? Convencer os cristãos de que, olha, vocês têm os mesmos direitos ou liberdade do que nós temos na nossa religião. Vocês podem acabar sendo até uma ramificação da nossa fé. A fé de vocês pode ser uma extensão da nossa, nós podemos ser iguais. É um discurso ecumênico lindo, correto? Lembre que a apostasia é o distanciamento da fé, e só distancia da fé quem um dia teve fé. Ninguém vai te fazer parar de acreditar no que você crê, te obrigando a não crer mais. Porque a igreja sempre que foi perseguida e proibida de acreditar no que acredita, cresceu mais. Você vai ter Tertuliano de Cartago usando a expressão de que o sangue dos mártires derramados na areia eram como sementes onde brotavam mais igrejas e mais cristãos, né? Todos então concordaram, e a meta, todos aqui, cristãos e romanos. Aqui começa a mulher e a besta serem parceiros. Lembrando que é Israel e o Império Romano, a mulher e a besta. Todos concordaram e a meta agora era converter os cristãos aos costumes de Roma. Então, tempos depois, em uma batalha contra o general Maxêncio, a Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., Constantino ele usou uma estratégia. E aqui eu vou dizer que a estratégia, claro que uma grande parte dos historiadores, especialmente teólogos católicos, vão dizer que foi uma providência divina. Eu vou dizer que é uma estratégia, porque é a maneira como eu faço a leitura, entendendo os desdobramentos de Apocalipse 17. Alguns divergem sobre o real ocorrido, se ele teve uma visão acordada ou em sonho. Só que Constantino ele afirmou ter visto no céu uma cruz flamejante, com os dizeres em latim, "In hoc signo vinces", que em latim, traduzindo, vai ser para português, "com esse símbolo vencerás", ou "neste símbolo vencerás". E aí ele mandou os soldados colocarem o símbolo nos seus escudos, que era essa cruz flamejante, com duas letras que nós vamos ver já. E ao vencer a batalha, ele vence Maxêncio na Ponte Milvia, que Maxêncio era um dos 4 generais que governavam na época. 2 ali já tinham passado, sobrou Constantino e Maxêncio. Constantino vai vencer Maxêncio e passar a ser o único do seu tempo agora. Quando ele vence a batalha, ele vai contar que teve essa visão, que ele viu a cruz, que ele viu o nome de Cristo e mandou eles escreverem esse símbolo nos escudos, e aí ele vence. Quando ele vence, ele proclama a cruz como símbolo de fé. Você já deve ter visto em algum lugar o símbolo de um X com o P no meio, que significa o nome de Cristo em grego. E aí ele manda fazer esse símbolo nos escudos. E você conhece esse símbolo, eu tenho certeza que você já viu ele. Então essa aqui é uma pintura representando a visão de Constantino, vendo esse símbolo no céu, que é uma cruz ali flamejante. E aí ele manda colocar o símbolo da cruz e as letras que eu vou mostrar para vocês no escudo dos soldados. Esse símbolo passa a ser o símbolo do Império Romano e a cruz passa a ser um símbolo da fé do Império Romano, E aí você tem o símbolo, a letra grega, o Ki, e a letra P, é o Ki-Rho, Porque o P em grego ele tem som de R, na verdade, ele não tem o som de P. E o X ele tem som de K, mas ele é escrito em CH, então ele é o Ki-Rho. E ele passou a ser a insígnia papal. E aí você tem as letras alfa e ômega, a esquerda e a direita, do X com o P, e você tem a frase de Constantino, "In hoc signo vinces", "neste símbolo vencerás", ou "com este símbolo vencerás". E ao lado direito você tem o anel com a insígnia papal, e acima você tem o broche papal com as letras Ki-Rho. Essas duas letras, esse X e esse P, o Ki-Rho, formam a palavra Christos. Então o nome de Cristo passa a ser aí agora o símbolo da insígnia papal, e a cruz passa a ser o símbolo de fé da nova fusão da religião mitraísta com a judaico-cristã, fundando assim o catolicismo romano. Já em Roma, então, Constantino concebe o famoso Edito de Milão, em 313, um ano depois da batalha com Maxêncio, que dá liberdade de culto aos cristãos. Como parte do plano, ele constrói igrejas, ele assalaria o alto clero dessas igrejas, e ele se declara convertido. E aí, entre muitas aspas, na minha concepção. Só que, no entanto, a maioria dos historiadores duvida que a conversão de Constantino tenha sido genuína. Provas que atestam isso
era que ele continuou cunhando moedas com o símbolo do sol, né, o deus Mitra, Solis Invictus. Ele instituiu o domingo como dia a ser guardado e não mais o sábado, visto que domingo era o dias solis, né, o dia em homenagem ao sol, por isso que em inglês é Sunday, que não é o sorvete, é dia do sol. Eu comento sobre o nome dos dias também, vou deixar na descrição a origem dos nomes dos dias da semana. Tem a ver com a cultura romana e a cultura nórdica, tá? Tá na descrição aí o corte. Então é o dia do sol no mitraísmo, né? O domingo é o dia solis, é o Sunday, ou o dia do sol no mitraísmo. Por fim, ele erigiu uma estátua sua própria segurando uma cruz, a qual todos tinham que reverenciar. Essa imagem que está aí do lado direito é dessa estátua, mas eu vou mostrar em plano aberto para vocês também. Então aqui nós tivemos o chamado sincretismo, que é a fusão de símbolos de religiões diferentes, expressando a mesma ideia. Olha aí, Jesus é o sol da justiça na nossa crença cristã, e aí ele está essa representação dessa pintura de Jesus, é ele já como um Cristo mitraísta, né? Abaixo a imagem que nós já vimos, né, do deus Mitra, o sol aí, e aí tem esses raios de luz ao redor da esfera, né, como você tem também presente na coroa da Estátua da Liberdade. Você tem aí o Papa segurando esse sol, que é o sol Mitra também, e você tem do lado aí também essa peça banhada a ouro também da representação do sol e acima a coroa. Isso nós chamamos de sincretismo, fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, e aí você tem a reinterpretação dos seus elementos, onde diferentes elementos acabam querendo dizer a mesma coisa. Você tem, por exemplo, o sincretismo greco-romano. Zeus é o deus máximo grego, Júpiter é o deus máximo romano, são a mesma pessoa. Afrodite dos gregos e Vênus dos romanos é a mesma pessoa. Marte dos romanos, Ares dos gregos é a mesma pessoa. Então você tem alguns outros sincretismos. No Brasil nós vamos ter, se você pensar, por exemplo, a Umbanda e o cristianismo, você tem Oxalá na Umbanda e Jesus no cristianismo. Você tem Santa Bárbara do catolicismo e tem Yansan da Umbanda. Então esses são os sincretismos, tá bom? E aqui a representação daquela estátua de Constantino. Essa estátua ela ficava em pontos estratégicos e antes das pessoas entrarem nas grandes edificações, tinham que se curvar e adorar e prestar reverência, né, o respeito a essa estátua de Constantino. Então ele se converteu, mas continuou sendo idólatra, continuou exigindo adoração para si. Que conversão estranha essa dele, né? E aí ele está segurando uma cruz que, na verdade, se você atentar aos detalhes, é uma espada. Tal qual a mulher assentada sobre os 7 montes ou as 7 colinas, a mulher que era a personificação de Roma. Alguma semelhança da posição de Constantino com a posição da mulher no Denário de Vespasiano? Mas o Império Romano ele deixou de existir há muito tempo, né? Não tem mais Império Romano hoje em dia, correto? Claro que não. Tá incorreta essa afirmação. A igreja lá aceitou de bom grado os privilégios e as regalias do imperador com as suas propostas, e ela passou de perseguida a queridinha de Roma. O próprio Ambrósio de Milão, né, da patrística, ele vai chamar a igreja na sua configuração atual, na época que ele diz isso, né, de casta meretrix, que seria a prostituta casta, meretriz casta, prostituta sagrada, prostituta santa, porque ela se vendeu. Isso é um posicionamento do próprio Ambrósio de Milão. Em 538 d.C., olha que interessante, o título de Pontifex Maximus, que era do imperador e significava sacerdote, né, a ponta mais alta, a ponta máxima, né, aquele mais próximo de Deus, como é hoje considerado o líder da igreja, né? Esse símbolo, esse título de Pontífice Máximo, que era do imperador romano, ele passou agora para o Papa em 538 d.C., que é o líder da igreja. Então o Império Romano era liderado por imperadores, com influência política, linhagem de família, de nome, de nobreza. Depois passou para os generais romanos pela influência do exército, a influência militar. Agora ela passou para a influência religiosa, os grandes líderes da igreja. Então, se na época de César em diante
o nome de Pontífice Máximo era do imperador. Durante os generais, Pontífice Máximo era do imperador. E esse título de Pontífice Máximo foi dado ao Papa, líder religioso da Igreja. É correto dizer hoje, então, que o Papa, ele é sim um imperador romano. Por questão de lógica, isso é documentado. O Papa é oficialmente chamado de Pontífice Máximo, que era o título do imperador romano, quando era no período dos generais e no período das famílias e da política. O Papa é imperador romano, gente. Isso é translúcido, isso é claro, tá? Então, o Papa, a partir de 538 d.C., passa a ter os mesmos poderes que os Césares tinham nos seus governos. A igreja, que era apostólica, se tornou agora romana. E aí a gente pode lembrar da citação de Isaías, capítulo 1, verso 21, pensando em Israel. Ah, como se tornou prostituta a cidade fiel, a saber, Israel, né? Que era chamada de a esposa de Deus em todo o Antigo Testamento. E ela é assim retratada em Apocalipse 12, a esposa de Deus que dá luz ao seu filho, o Filho de Deus, que sobe ao seu trono. Espero que você esteja entendendo até aí a ligação histórica e a interpretação dos símbolos que o próprio anjo dá em Apocalipse 17 para entender como que o Papa passou a ser o imperador do Império Romano, que existe até os dias de hoje, porque existe Papa, existe Roma, existe um império através da religião. Lembrando que eu disse sobre os católicos, não é um ataque à Igreja Católica, não é uma declaração de demonização dos irmãos católicos, nada disso. Minha crítica meu ataque é a maneira como foi feita essa fusão lá dos judaico-cristãos com o Império Romano, e como isso fundou uma religião chamada catolicismo, que é uma religião cristã. Eu quero que isso fique bem claro, não é um ataque ou uma ofensa aos irmãos católicos. Se porventura se sentiu ofendido com essa aplicação teológica e de simbologia, eu peço perdão. O objetivo não é ofender, mas isso é um retrato, uma interpretação histórica daqueles cristãos, judaico-cristãos, aqueles que foram evangelizados e que deram continuidade à Igreja dos Apóstolos. Eles se venderam. E aí tudo virou a ser consequência depois daquilo. Com a citação de Isaías, de que a cidade fiel se tornou prostituta, nós vamos entrar no capítulo 18, que é bastante breve e ele é objetivo, mas é importante nós entendermos o contexto da mulher sentada sobre a besta. Então, um anjo desce e decreta a queda da Babilônia, agora na continuidade do capítulo 17, começando o capítulo 18. E ele faz uma acusação dos crimes da Babilônia. E aí uma voz vai gritar: sai dela, povo meu! Certamente isso aqui é uma visão futura, com um alerta para o momento atual. Veja, os reis da terra que se prostituíram com ela, com a mulher sentada sobre a besta, que era chamada de Babilônia, a grande cidade, eles se afastarão para não participar da punição da mulher. No verso 21, uma grande pedra é lançada no mar para ser um comparativo com o que acontecerá com a Babilônia. E isso já ocorreu no capítulo 16. Quando a saraiva de pedras e terremotos parte a cidade em 3 grandes partes. Aqui o paralelismo vai explicar que Deus executou um justo julgamento para que tivesse a execução. Então aqui nós vemos o anjo dando uma sentença e acusando a meretriz dos crimes. Nós vamos entender essa sequência de eventos e o porquê da pedra. Em Isaías 14, aquela profecia também lançada, que é usada para explicar ali uma origem da queda de Satanás, na verdade uma profecia para a Babilônia que cairia e seria lançada como uma grande pedra no mar. Isso acontece no capítulo 16 de Apocalipse e se repete aqui no capítulo 18. Então nós temos que entender aqui a sentença e a punição por prostituição. Lembra que aqui ela é retratada como uma grande meretriz? Então nós temos que ligar os pontos. Vamos lá. No capítulo 17, o povo se prostitui com a besta. A mulher, aqui sendo Israel, se prostitui com a besta, o Império Romano. No capítulo 11, você tem a presença de 2 testemunhas. E essas testemunhas são mortas pela causa do Evangelho. Você tem aí mais Jesus, que é a 3ª testemunha, chamada de a testemunha fiel e verdadeira. Lá no capítulo 1, ele mesmo se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira. Você tem o capítulo 18, agora o anjo começa o capítulo apresentando a acusação. Você tem o marido que apresenta uma acusação de meretrício. E aí você tem o apedrejamento, que é a punição por prostituição. Você tem o apedrejamento no capítulo 11 de Apocalipse.
no capítulo 16 de Apocalipse e se repete aqui no capítulo 18. A lei de apedrejamento de Moisés e a justiça de apresentar testemunhas para a defesa você encontra em Deuteronômio 22, do 22 ao 24, e no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 3 ao verso 5. Então, o que nós temos que entender aqui? Olha que importante. O capítulo 18 vai mostrar a consequência da punição daquela que foi acusada de adultério por prostituição. A lei de Moisés previa que o adultério punia com apedrejamento até a morte. Só que tem condições para que isso aconteça. E eu vou te explicar aqui, você vai compreender um pouco da história de José e de Maria, os pais de Jesus. Quando uma mulher ela é pega em prostituição e em adultério, você tem o quê? Você tem o ato consumado, o adultério, né? Seja por prostituição, por fornicação. Nesse caso aqui, o adultério por prostituição, porque a mulher se prostitui aceitando dinheiro em troca, que é o que acontece com a mulher montada sobre a besta. Ela se vende, ela é meretriz. Você tem então a presença de duas testemunhas que podem constatar o fato de que realmente ela foi pega em adultério. Você tem duas testemunhas presentes no capítulo 11, as duas testemunhas, que pregam o evangelho e conclamam ao arrependimento e fazem o alerta. Aqui no capítulo 18, Deus alerta novamente o povo: sai dessa cidade, povo meu. Mas se o povo já estava salvo, já teve ceifa, já teve vindima, já passaram selos, trombetas e taças, por que Deus ainda alerta o povo dele sair dessa cidade? Lembra que é um paralelismo que está voltando, dando alerta, recapitulando, retoma a narrativa. Volta, foca numa outra parte, no outro personagem, continua a narrativa. Deus está dizendo: olha o que vai acontecer lá com quem se juntar com a besta. Sai dessa cidade agora, povo meu. Não se prostitui, não se contamina. Faça como os homens do capítulo 14, homens virgens que não tocaram em mulher porque se abstiveram das suas relações para serem santos no momento da grande batalha. Uma batalha essa que não é disputada com arma, mas com santidade, negando a marca da besta, não se deixando seduzir pela besta no capítulo 13. Então você tem o adultério consumado, duas testemunhas apresentam a acusação de que foi constatado, eles presenciaram que houve um adultério. Aí você tem uma terceira testemunha, que é Jesus, a fiel testemunha. A fiel testemunha, que é a terceira testemunha, em todo o contexto do Antigo Testamento, você vai ter até Jesus quando ensina, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é que você precisa de duas pessoas para ouvir a acusação de que algo está sendo tratado ali. As duas podem ter opiniões divergentes, então você precisa de uma terceira testemunha para ser o chamado fiel da balança, a testemunha fiel, porque ela vai depor em favor de um ou de outro e aí vai ser decidido pela maioria. Jesus é chamado de a fiel testemunha porque ele não vai pender para um dos dois lados influenciado ou subornado, ele é fiel naquilo que ele testemunha. Então, para onde ele pender, ele vai ser justo e fiel na sua decisão. Então você tem o fato consumado, o adultério, duas testemunhas constatando que houve adultério, a terceira para ser o fiel da balança e certificar de que vai ser um julgamento justo. Você tem um marido que tem que apresentar a acusação, que no caso é Deus. Deus ele apresenta a acusação, a sua esposa se prostituiu, a Israel de Deus se prostituiu. E aí você tem a sentença. O marido apresentou a acusação, duas testemunhas confirmaram, Jesus, que é fiel testemunha, está presente para certificar que é um julgamento justo. E aí a sentença de prostituição é o quê? Apedrejamento, que é o que a grande cidade, a Babilônia, é apedrejada no capítulo 11, capítulo 16 e capítulo 18. Deus está mostrando que tudo o que acontece com essa cidade, Babilônia, a grande meretriz, a Roma, juntada com Israel, com a igreja, foi um julgamento justo. É isso que Deus está mostrando com essa sequência de eventos para um julgamento de adultério e a punição por apedrejamento. Percebe essas figuras? E por que eu disse que isso tem a ver com José e com Maria? Porque Maria, ela é engravida da virtude do Espírito Santo. O anjo avisa José, e José, quando sabe que a sua esposa vai aparecer grávida sem ter tido contato com ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Levantar de fininho e ir embora. Eu já vi gente pregando que ele é frouxo e ia deixar ela sozinha resolvendo a bucha. Não é verdade. É porque se o marido não está presente para denunciar o adultério, a mulher não pode ser acusada de adultério, logo não pode ser apedrejada até a morte.
Então José faz isso para preservar a vida de Maria, porque entendeu que ela foi realmente abençoada pela virtude do Espírito Santo e engravidou do Salvador. Então José queria se retirar para que não houvesse marido para apresentar a acusação de adultério, logo a vida de Maria seria poupada. O que é que nós aprendemos em todo esse contexto? De que Deus deixa bem claro que é um julgamento justo, porque houve de fato um adultério, com essa fusão da igreja com a besta, mas houveram testemunhas. Jesus, como fiel testemunha, certificou a justiça do julgamento, o marido apresentou a acusação e o apedrejamento foi a punição de adultério. E isso vai se consumar no final dos tempos, antes da volta vitoriosa definitiva de Jesus, que é o período que nós estamos vivendo agora de apostasia, que antecede a vinda de Jesus como Salvador e como justo juiz. Espero que você tenha gostado desse estudo. Deixo aqui o meu profundo respeito aos católicos. Não é um ataque deliberado, gratuito e sem fundamento, mas é uma interpretação dos símbolos e das metáforas dentro do que aconteceu historicamente, tudo está comprovado, e a interpretação quem dá é o próprio anjo, Apocalipse 17. Espero ver você aqui no capítulo 19, que aí nós já estamos no final das coisas de fato, prestes a terminar nosso estudo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Até o próximo estudo.